Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Razão Pastor Alemão. Sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção do CBPA e Coapa. Hoje vou falar sobre um tema já muito comum e do ponto de vista técnico as informações serão básicas, uma vez que não sou veterinário, mas me baseio em artigos técnicos e minha vivência como criador, pois vou falar alguns conceitos errados que se tem sobre o pastor alemão com relação ao tema. E vamos ao vídeo. O que é a displasia coxofemoral canina? Apesar da seleção reprodutora, a displasia coxofemoral do cão ainda é uma doença congênita generalizada, especialmente em raças grandes e de crescimento rápido. Na displasia do quadril, a cabeça femoral não se encontra suficientemente profunda na cavidade do quadril e está frouxa. Durante o movimento, essa malformação da articulação do quadril resulta em um desgaste da cartilagem articular e, portanto, inevitavelmente em processos dolorosos, como osteoartrite e artrose. Em pacientes jovens, pode ocorrer a subluxação ou luxação total da cabeça femoral, devido à frouxidão excessiva. A frouxidão e os potenciais subluxações sobrecarregam constantemente a cartilagem articular, levando a dor e claudicação. Em pacientes mais velhos, a displasia de quadril resulta em graus variados de alterações degenerativas na articulação. Segundo alguns importantes veterinários de instituições de pesquisa e especializadas no assunto, o filhote não nasce com displasia, mas pode se desenvolver durante os primeiros meses. Além disso, a causa genética responde por 60% dos casos. Excesso de peso, sobrecarga, pisos escorregadios e nutrição afetam e causam problemas durante o rápido crescimento dos filhotes até os 6 primeiros meses de idade. A displasia de anca é, portanto, uma doença multifatorial, que não pode ser curada. Dependendo da gravidade, as medidas de terapia variam de fisioterapia sobre acupuntura de ouro a intervenções cirúrgicas em casos particulares graves. Em contraste com outros distúrbios zoogênicos, a displasia do quadril não é causada por um único gene mutado, mas sim por vários genes mutantes que ainda não foram totalmente identificados. Como ainda não existem testes genéticos disponíveis para o emparelhamento deliberado de cães reprodutores, a Federação Cenológica Internacional, a FCI, recomenda a realização de uma radiografia em posição de quadril estendido, radiografia com extremidades estendidas, como base para a avaliação da criação das articulações do quadril de cães. Os veterinários avaliam a aparência da cabeça femoral e do encaixe do quadril e seu ajuste. Além disso, é medido o chamado ângulo de Norberg, que é de 105 graus ou mais em um cão com quadris normais. 5 graus de gravidade, de A, articulação normal do quadril, a E, displasia grave de quadril, podem ser diferenciados. A displasia da anca canina geralmente se desenvolve devido a uma articulação do quadril desenvolvida de forma normal, mas também pode ser causada por danos na cartilagem de uma fratura traumática. Essa ruptura da cartilagem acabará por resultar em dor com qualquer movimento articular. Ninguém pode prever quando ou mesmo se um cão displásico começará a apresentar sinais clínicos de claudicação devido à dor. A gravidade da doença pode ser afetada por fatores ambientais, como ingestão calórica ou nível de exercício. Há vários cães displásicos com artrite grave que correm, pulam e brincam como nada estivesse errado, e alguns cães com quase nenhuma evidência de raio-x artrítico que são severamente afetados. Tenho uma cadela com 10 anos que nunca usei na reprodução, pois foi diagnosticada com displasia média grau D. No entanto, exerce perfeitamente a guarda de casa, brinca com os outros cães e não dá sinal de qualquer dor. Mas tenha cuidado de mantê-la sem engordar e sempre fora de qualquer piso escorregadio. Quando se tem filhotes à venda, a primeira coisa que pergunto é se os pais são radiografados e isentos de displasia. Quando se fala em pastor alemão, logo se associa a displasia a ele. Mas a maioria desconhece estudos científicos e estatísticos da doença. O The Canine Health Information Center da Orthopedic Foundation for Animals, a OFA, fundada em 66, possui uma base de dados sobre a displasia coxofemoral de 73 a 2020 e de cotovelo de 79 a 2021.
O resultado dessa pesquisa mostra a raça pastor alemão em 41º lugar, entre as raças com maior incidência de displasia, com 20,6% de incidência. A lista é encabeçada pelas raças Old English Bulldog, com 72,9% de incidência de displasia, Pug, com 71,6% e Bulldog inglês, com 70,3%. Com relação aos cotovelos, a lista tem início com o Chow Chow, o American Bully e o Rottweiler, estando o pastor alemão na posição 24ª. Curiosamente, observamos nesta lista o pastor branco suíço, na 88ª posição, com 13,8% de incidência, e sabemos que esta raça, reconhecida no passado pela FCI, é na realidade um pastor alemão, que foi renegado pelo seu país de origem. Vide nosso vídeo sobre as cores do pastor alemão, cujo link está no card acima. Daí, deixa a pergunta que não quer calar. Os excessos nas consanguinidades e o aumento nas angulações posteriores desenvolvidos durante os anos teriam contribuído para o aumento desta frequência? Não podemos concluir cientificamente, mas minha modesta opinião diz que sim. Parte das origens dessa fama que o pastor alemão tem de ser uma raça com problemas de displasia se deve ao clube, que se preocupou em controlar e diminuir a incidência do problema, inserindo o registro obrigatório do diagnóstico no pedigree após os 12 meses de idade, condição para participar de exposições e reproduzir. Além disso, os criadores se utilizaram desse fato como uma informação de marketing, promovendo suas ninhadas como oriundas de pais radiografados, e o mercado respondeu com a mesma preocupação. Assim, veremos sempre candidatos à aquisição de filhotes perguntarem se os pais são radiografados, mas ninguém pergunta ao comprar um filhote de Bulldog ou Pug, líderes nas estatísticas de incidência de displasia. Alguns dados em ordem cronológica. Em 1935 foi diagnosticada pela primeira vez a displasia no pastor alemão. Em 1956 foi realizado o primeiro exame de seleção no Brasil pelo método de criação Heinz Hopper com o cão Joker von Hauswerle de Fritz Caspari. A partir de 79, inicia-se a tatuagem dos cães com um código na orelha, seguindo as orientações da SV, servindo, entre outras coisas, para início do futuro controle de radiografias dos cães. Em meados de 98, foi introduzida pela SV na raça pastor alemão o HD Zuchtwert, HDZW em alemão, o HD Breed Value Assessment em inglês, o HD Avaliação do Valor para a Criação em português, com o objetivo de calcular os fatores de risco para a reprodução dos cães da raça, no que se refere à hereditariedade da displasia coxofemoral, e reduzir futuramente os fatores de risco. Segundo a metodologia adotada, cães com valor abaixo de 100 teriam potencial para reduzir o risco da displasia, e animais com valores acima de 100 de intensificar o problema. O objetivo é criar animais com valor abaixo de 100. Esse valor deverá ser o resultado da soma da metade do valor do pai com a metade do valor da mãe. O importante, na minha opinião, aqui é que devemos levar em consideração ainda o resultado do controle feito através da radiografia dos irmãos e descendentes de uma forma geral. Por essa razão, o índice não é estatístico e pode ser falho. Pode variar para cima ou para baixo, dependendo, por exemplo, do resultado do controle de vários dos seus descendentes. Exceto os cães alemães orientais do período DDR, quando houve um controle mais rígido, com 100% dos cães radiografados, vide vídeo sobre o pastor alemão DDR, cujo link está no card acima. Sabemos que, no mundo e aqui no Brasil, não é diferente. Muitos filhotes são vendidos para a companhia ou guarda de residências e que nunca foram ou serão radiografados. Desta forma, não poderemos saber se os pais produzem ou não cães displásicos, com 100% de acerto. Até mesmo filhotes que são escolhidos como potencial exemplar para exposições são submetidos a radiografias exploratórias a partir dos 4 meses de idade, e se o resultado não for bom, tanto o raio-x como o filhote é descartado, indo para a casa de alguém como futuro guarda ou companhia, e nunca será sabido se o cão é ou não displásico, fugindo das estatísticas. Um cão com displasia até grau C, ainda permitido para reprodução, pode ter um HDZ baixo e ter pequena incidência de filhos displásicos, e o cão normal, grau A, pode ter filhos displásicos. Um bom exemplo é o legendário Jack O'Norrico,
era um cão com radiografia ainda permitido e que tinha um índice HDZ de 94, enquanto que outro magnífico cão, Zambi Pondevineral, tinha o normal como resultado oficial de sua chapa e seu índice era 104. Assim, o fato de os cães serem radiografados e com o carimbo A em seu pedigree não garante nada, apesar de não ser um ponto de partida, e é melhor do que não existir nenhuma forma de tentativa de controle. Além disso, atenção especial deve ser dada referente às consanguinidades sobre cães com alto HDZ e ou com radiografias quase normais ou ainda permitido. O HDZ é atualizado pela SV a cada 3 meses e é divulgado através da internet, assim como através de publicações específicas por parte da SV. Falando do controle radiográfico, a maioria das associações de criadores recomenda uma radiografia do quadril somente após os 12 meses, o que em muitos casos é tarde demais. Nesta idade, ocorreram graves alterações na articulação que não são ou são insuficientemente corrigidas. Isto é agravado pelo fato de algumas associações de criadores, e no pastor alemão é assim, permitirem a reprodução com cães diagnosticados com displasia coxofemoral B, quase normal, ou displasia coxofemoral de grau C, ainda permitido, apesar do componente genético da displasia coxofemoral. Existem 2 métodos comumente usados para avaliar os quadris dos cães jovens: radiografias PenHip e radiografias de quadril da Orthopedics Foundation for Animals, OFA. Cada um desses métodos tem prós e contras exclusivos. A principal diferença entre os 2 métodos é que as radiografias padrão OFA documentam anormalidades anatômicas e frouxidão natural, enquanto as radiografias pelo método PenHip documentam a distração sob força. Essa diferença na técnica também se refere nas diferenças de sensibilidade. Um estudo de 2010 descobriu que muitos cães considerados clinicamente normais em radiografias método padrão OFA demonstraram frouxidão nas radiografias do método PenHip, incluindo 52% dos cães com quadris classificados como excelentes em radiografias pelo padrão OFA. Este estudo sugere que as radiografias PenHip são mais sensíveis do que as radiografias do quadril OFA, embora ambos os métodos ainda sejam utilizados na prática. O método PenHip da Pennsylvania Hip Improvement Program foi desenvolvido pela primeira vez na Universidade da Pensilvânia na década de 80. A técnica PenHip foi desenvolvida pela doutora Gayle Smith, uma cirurgiã ortopédica da Universidade da Pensilvânia. Para essas radiografias, o cão é anestesiado e um total de 3 imagens são tiradas, a mais importante das quais incorpora uma força uniforme aplicada nos quadris usando um dispositivo de distração. Com base nas radiografias PenHip, um índice de distração é calculado. Isso é feito dividindo-se a distância medida entre o centro da cabeça femoral e o centro acetabular pelo raio da cabeça femoral. Um índice de distração de 0 é a leitura mais apertada possível, e um índice de distração 1 representa um quadril totalmente luxado. Cães com índice de distração maior que 0,4 têm um risco aumentado de desenvolver displasia de anca. Quais os prós? As radiografias PenHip podem ser realizadas em filhotes a partir de 16 semanas de idade. O índice de distração para um determinado cão permanece estático ao longo do tempo, em comparação com a pontuação OFA, que tende a variar ao longo do tempo. As radiografias PenHip com seu índice de distração calculado são mais objetivas do que as radiografias OFA e são graduadas em uma escala subjetiva. As radiografias PenHip são mais sensíveis para detectar displasia de quadril do que as radiografias OFA. Quais os contras?
Para realizar radiografias do PENRIP, o veterinário e o técnico veterinário devem completar um programa de treinamento. Embora esse programa não seja atualmente gratuito, é um compromisso de tempo. O paciente deve estar totalmente anestesiado para obter radiografias PENRIP. São necessárias 3 incidências radiográficas separadas para uma interpretação. O custo das radiografias PENRIP é tipicamente mais alto do que as radiografias OFA, devido à necessidade de anestesia e múltiplas visualizações radiográficas. Ao contrário das radiografias PENRIP, as radiografias OFA não requerem nenhum treinamento especializado, dispositivos ou posicionamento. As radiografias do quadril OFA são realizadas usando uma visão ventodorsal padrão na pelve. O cão é colocado em decúbito dorsal, com os membros posteriores estendidos e paralelos entre si. Os joelhos girados internamente e a pelve simétrica. Essa é uma técnica muito comum para a realização das radiografias para avaliar os quadris e a pelve. O que eu vejo mais frequente e de uma forma mais simples de explicar, os veterinários avaliam a aparência da cabeça femoral e do encaixe do quadril e seu ajuste. Além disso, é medido o chamado ângulo de Norberg, que é de 105 graus ou mais em um cão com quadris normais. 5 graus de gravidade de A, articulação normal do quadril, a E, displasidade grave do quadril podem ser diferenciados. Quais os prós das radiografias padrão OFA? Não há exigência de que o paciente seja sedado ou anestesiado. Nenhum veterinário especial ou treinamento certificação de pessoal é necessário. A radiografia do quadril OFA requer apenas uma única incidência radiográfica. O custo das radiografias OFA é normalmente menor do que as radiografias PENRIP, porque a anestesia não é necessária e apenas uma única visualização é necessária. E quais os contras? Antes dos 24 meses, só podem ser realizadas consultas preliminares. Embora a sedação não seja tecnicamente necessária, pode ser impossível obter radiografias diagnósticas sem sedação. A classificação OFA é menos sensível do que as radiografias PENRIP, e a classificação OFA é mais subjetiva do que as radiografias PENRIP. A nota de um paciente individual pode variar entre os revisores e pode variar ao longo do tempo. A classificação da OFA não pode ser realizada em fêmeas grávidas ou em estro, devido aos efeitos dos hormônios na frouxidão articular. Não conheço até o momento veterinários no Brasil que aplicam o método PENRIP. Agora vamos falar sobre cuidados que deveríamos ter com os nossos filhotes. Procure evitar que o filhote fique em pisos lisos e escorregadios. Mantenha o filhote com peso normal para evitar que engorde e sobrecarregue os seus ligamentos e as articulações. Procure dar alimentos ricos em glucosamina e condroitina. E além disso, recomendo que cada um realize um raio-x exploratório aos 6 meses de idade para prevenir agravamentos futuros caso haja alguma propensão para displasia. Orientado por um veterinário, dou aos meus cães, desde os 45 dias de idade, pés de galinhas crus e sem unhas. Não podem ser cozidos pelo risco de quebrarem em partes pontiagudas. Os pés de galinha são naturalmente ricos em glucosamina e condroitina, que são ambos conhecidos por apoiarem a saúde e a mobilidade articular dos cães. Além disso, os pés de galinha podem funcionar como escovas de dentes comestíveis e totalmente digeríveis, apoiando a gengiva e a saúde dentária. Ajudam também na formação e firmeza dos ligamentos. Cuidado com a seriedade do profissional veterinário que levará o seu filhote. Já vi veterinários indicarem cirurgia para filhotes de 3 meses em plena fase acelerada de crescimento e que não estão com os encaixes formados. Mais tarde, o mesmo filhote foi diagnosticado como isento de displasia. Já vi também profissionais afirmarem que o filhote é displásico devido à frouxidão dos ligamentos, normais no filhote de tenra idade. Por isso, ninguém pode afirmar que um animal é displásico sem um raio-x, que pode ser feito após os 6 meses de idade, como propósito exploratório, e oficialmente após os 12 meses de idade. Bom pessoal, esse foi o vídeo.
Espero ter contribuído para esclarecer alguns fatos sobre a displasia do pastor alemão e tenham gostado. Neste caso, não se esqueçam de deixar um like e de se inscreverem. Isto ajuda outras pessoas a terem acesso a vídeos como este aqui no canal. E acione o sininho para serem notificados sobre novos vídeos. Até a próxima. Tchau!